Cara, vamos lá. Vi muita gente falando que foi um bom jogo de futebol. Eu discordo, tá? Já vamos começar por aí. Eu achei o jogo fraco, tecnicamente. Mas achei um jogo interessante, porque são coisas diferentes, né? Dá pra achar um jogo interessante mesmo com um jogo ruim, tecnicamente. O Fluminense foi melhor nos dois tempos pra mim, mas no primeiro tempo o Vasco teve as melhores oportunidades, né? Tanto que depois que abre o placar, o Vasco tem, se eu não me engano, tem uma chance com o próprio Ryan cara a cara e tem uma bola na trave também. Então poderia ter ampliado para 2-0 e aí seria outro jogo. Não o fez e acabou pagando preço por isso depois tomando a virada. Mas, cara, um jogo tecnicamente um pouco abaixo, mas eu acho que venceu o time que teve mais vontade de vencer assim o jogo. Acho que o Vasco foi um pouco engolido, principalmente no segundo tempo. No segundo tempo, assim, achei uma diferença bem, bem grande. O gol de empate do Fluminense é um gol assim que só acontece com o Vasco, né? O gol contra do Verratti é um bagulho assim inacreditável, cara. É a segunda vez na temporada que isso acontece, né? Teve contra o Corinthians também, que o Léo Jardim defende, a bola volta e, cara, assim, coisas que só acontecem com o Vasco da Gama Não, acontecendo de Vitor, novo. coisas que só acontecem com o Vasco é o gol contra e o chute do Guga, né? Coisas que Exatamente, só eu ia acontecem com o chegar nessa Vasco. parte, porque se o Guga tentar esse chute mais 10 vezes, eu acho que ele não acerta mais nenhuma no gol, não acerta nem a bola no gol. Mas, enfim, o gol contra do Verratti, que inclusive estava no meu cartola, né? Eu senti que ele ia marcar gol, só não sabia que ia ser contra, não tinha essa informação, mas, enfim, gol contra bizarro. E aí, no segundo tempo, o volume do Fluminense é maior do que o do Vasco, mas, assim, era claramente, assim, um jogo assim, de fim de festa, assim, né? Era uma pressão, mas era uma pressão sem grandes chances. E o gol do Fluminense, o segundo gol da virada, não é uma grande chance, é um chute que o Google acerta de rara felicidade. E acabou que o Fluminense saiu vencedor, mas acho que venceu o time que teve mais vontade e que foi melhor no jogo. Mas não seria nenhum absurdo ter sido empate, assim como não teria sido nenhum absurdo o Vasco ganhar. O Vasco teve chance para isso, teve chance para ampliar, acabou não conseguindo. E a vitória ficou com o Fluminense, um bom resultado para o Fluminense, um resultado importantíssimo. O Fluminense se mantendo ali na parte de cima da tabela. E o Vasco, enfim, não consegue pontuar em jogos fora de casa, né? Fora de São Januário, no caso. O Vasco ainda não pontuou. Isso é algo bem preocupante mesmo. Porque precisa pontuar jogos fora de São Januário. Você e o Cauã falaram sobre o importante é vencer e não jogar bem, né? Saiu até um corte lá. Pode falar, Vitor. Não, então a gente falou sobre isso, e o Cauã até destacou que o Renato ia ser cobrado por resultados, né? Sim. E se quando jogasse bem e não ganhasse, dane-se, o que importa é vencer, beleza. Então agora a gente vai analisar por resultado. Só que, cara, eu nem acho que o Fluminense jogou mal no clássico contra o Vasco, não. Só acho que, assim, tecnicamente foi mais um jogo abaixo, só que, cara, o mais importante do Fluminense, gente, é vencer. A gente vai esquecer que ano passado o Fluminense brigou para não cair. E que esse ano começou mal de novo com o Mano. Então, o Fluminense, foi até o Cauã destacou, que é a estabilidade. Eu acho que o Fluminense vai encontrar essa estabilidade no Renato. De um time que não vai encantar, mas de que vai pontuar, que vai brigar na parte de cima da tabela, por vaga, seja em pré-Libertadores ou fase de grupo direto. Vai brigar ali e é isso. Não vai brigar lá embaixo, não vai passar sufoco. Vai sonhar com coisas minimamente grandes, assim podemos dizer, né? Não vai sonhar com o título, talvez em Copa do Brasil ou Sul-Americana, que é torneio mata-mata, mas eu acho que o tricolor ele quer estabilidade. E eu acho que o Renato é um técnico que pode dar essa estabilidade, mas chama atenção realmente a quantidade de gols no final, né? Nem sempre vai dar para ficar fazendo gol no final, mas por enquanto tá dando certo e o Fluminense vai levando da forma que dá. Perfeito. E você, Matheus, o que você achou do jogo? Eu queria saber se você concorda com essa perspectiva de o importante é vencer e não jogar bonito pro Fluminense, se tratando do Fluminense de 2025. Cara, então, o Vitor falou que foi um jogo abaixo tecnicamente. Eu acho que foi mais acima do que eu esperava. Eu achei que ia ser pior. Os jogos do Campeonato Brasileiro, ressaltei isso na live passada que eu estive, né, na última segunda, que no geral para mim estavam bem fracos, assim, estavam bem acima do esperado, bem abaixo do esperado, perdão, porque muito por calendário e tal, por os times não ter tempo de treinar, tempo de treinamento, então eu acho que passava muito por isso. Ainda passa, acho que essa rodada ainda sofreu muito isso, tem muitos jogos abaixo, assim, do esperado. Mas esse jogo em si, cara, achei que foi um pouco acima do que eu esperava, assim, achei até um bom jogo, assim, na medida do possível. Se tivesse que alguém sair vencedor, acho que seria o Fluminense mesmo, natural, mas não achei nem que o Fluminense jogou para vencer, assim, com tanta, sendo tão imponente, assim, achei um jogo bem para empate, assim, poderia ter sido completamente diferente, o Vasco tem uma bola no travessão logo depois do gol e tal, mas, cara, olhando para esse discurso aí do Renato, né, de visar o resultado e priorizar o resultado e tal,
Sempre é uma coisa que eu nunca vou concordar, assim, eu não gosto dessa teoria de medir tudo por resultado, porque tem vezes que o resultado não vem. O Fluminense aí mesmo, a gente está citando, fez um monte de gol no final, então é muito por um detalhe ali que o jogo é decidido, que o trabalho é medido. Então eu não sou fã desse discurso, não acho maneiro. Mas eu entendo também o lado do Renato, que é um lado de, cara, eu não tenho tempo para treinar, os meus jogadores estão se desgastando muito, o calendário é muito apertado, a gente sempre bate nessa tecla, as coisas só pioram, é gramado ruim, é jogo fora, é jogo longe, então eu entendo medir só por resultado. Só que a partir do momento que o resultado não vier, tudo vai abaixo pro Renato, entendeu? Porque esses detalhes que fazem diferença, uma hora o detalhe vai ser para você, vai ser bom para você, mas uma hora o detalhe vai ser ruim para você também. Então eu acho que medir tudo por resultado é sempre muito perigoso, eu não gosto. São 90 minutos e às vezes um segundo é determinante pro fator do resultado da partida, então eu não gosto desse medidor aí que o Renato colocou, mas ele assumiu a responsa, então é com ele, cabe a ele, mas eu nunca vou concordar, não é uma filosofia que eu gosto de medir tudo por desempenho e tal, mas eu também entendo que é muito difícil você desempenhar com todas essas circunstâncias aí que o campeonato está te impondo contra você. Então, eu acho que é uma coisa que o Renato tem que assumir a bronca e aí jogou toda a responsabilidade para ele. Ele é muito bom nisso, né? O Renato é mestre nisso, jogar a responsabilidade nele e tirar do grupo. Então, eu acho que na medida do possível o Renato está fazendo até um bom trabalho assim, no Fluminense, muito visando isso, resultado, traz resultado, mas não acho que o Fluminense tem desempenhado tão mal. Acho até as críticas que são feitas ao Fluminense muito acima do tom, assim, acho que o Fluminense, na medida do possível, está correspondendo, está indo bem e tal, está avançando nas suas competições, então não acho que o Fluminense é um time que tem que ter grandes críticas, acho que é um time que está andando, tem um trabalho andando, assim, principalmente relacionado ao trabalho que estava no início do ano, mas é um medidor perigoso aí, como eu falei, medir por resultado é muito perigoso sempre. Perfeito. E você, Igor, o que que você achou do jogo? E agora falando sobre o Vasco, você achou que o Vasco do Diniz já mostra uma outra cara, uma outra postura que conseguiu competir com esse Fluminense que há pouco tempo atrás a diferença parecia muito grande, né? De elenco, de bola jogada. O que que você acha agora desse momento do Vasco? O que que você achou do jogo? Cara, eu esperava já um jogo abaixo, assim, tecnicamente, muito pelo fator Coutinho e Ganso estarem fora, por mais que o Coutinho não seja o Coutinho que a gente espera, é o diferencial técnico desse time do Vasco, não tem jeito, e o Ganso também nem se fala, é uma peça muito importante no Fluminense. Então são dois caras ali de pensar jogo, de meio campo, de muita técnica, da achada de uma bola diferente e tal. Então, assim, com esses dois desfalques precisam ser levados em consideração também. Em relação ao Vasco, eu achei que o jogo fugiu um pouco da característica do Diniz, assim, eu acho que em certo momento o jogo ficou muito de contra-ataque, muito de lá e cá, e não é muito o que os times do Diniz são moldados para fazer. Eu acho que isso escapou ali em certo momento, principalmente depois do 1-0, que o Vasco abre o placar. Eu acho que o Fluminense começou o jogo muito bem, o Vasco deu uma equilibrada ali, é a hora que sai o gol, e depois acho que o jogo é todo do Fluminense de novo, foi o que o Vitor falou. Eu acho que o Fluminense quis mais, ou pelo menos demonstrou querer mais a vitória do que o Vasco, e acabou sendo recompensada por isso. Mas eu acho assim, o Vasco com certeza já é outro com o Diniz. Acho que pelo menos você consegue identificar um time de futebol ali. Eu acho que o resultado ontem não, no sábado, poderia ter ido para qualquer um dos lados, assim como o Guga acertou aquele chute totalmente improvável, o Vasco poderia ter achado uma bola também. O Fluminense estava mais perto de achar essa bola justamente por querer mais, então estava mais no campo de ataque, estava mais perto do gol, mas não era um amasso também. O Fluminense criando várias chances, o Léo Jardim tendo que trabalhar várias vezes. Então acho que o Fluminense estava mais próximo do gol e essa sorte acabou caindo para o lado do Fluminense. Mas o Vasco com certeza já melhorou muito com o Diniz, é outra cara, mostra ser um time de futebol realmente. Só acho que nessa partida especificamente o jogo fugiu um pouco do controle do Vasco, que é o estilo que o Diniz gosta de implementar nas suas equipes. E rapidamente, só complementando sobre o Fluminense, eu acho que, cara, quanto menos você joga assim de qualidade, né? Quanto pior você joga, mais perto você está de não vencer os jogos. Então a gente citou aqui, claro que é um mérito, precisa ser levado em consideração dos gols no finalzinho, do Fluminense ter fôlego para chegar até os finais dos jogos em condição de ganhar,
enfim, toda essa resiliência e tal, que a gente fala muito, né? De estar até o final mostrando que dá para ganhar. Acho que até o Guga fala isso na entrevista pós-jogo, que ele fala que o Renato passa muito isso para os jogadores, de que, ó, enquanto o juiz não apitar, pode acontecer qualquer coisa, tanto para fazer o gol quanto para não tomar. Então, atenção máxima até o apito final, porque enquanto realmente não acabar, tem jogo, qualquer coisa pode acontecer. Só que é isso, cara. Quanto pior você joga e se acostuma a jogar mal, entre aspas, eu nem acho que o Fluminense jogue mal, como foi falado aqui, mas não dá, não encanta, né? O torcedor, assim, eu acho que tá mais próximo de não ganhar jogos. Mas assim, eu acho que o trabalho do Renato e os resultados são inquestionáveis até aqui. Foi como ele colocou muito bem naquele estilo Renato, né? Na última coletiva, uma das últimas coletivas, que ele fala, pô, tô em quinto no Brasileiro, tô classificado na Copa do Brasil, tô classificado na Sul-Americana, basta vencer o jogo em casa, deve passar para as oitavas de final também. O que mais que vocês querem, assim? Então, além de que cobrar desempenho e um espetáculo desse time do Fluminense, eu acho muito fora da realidade, assim. Não é um time para isso, não é um elenco montado para dar espetáculo com vários craques e vários jogadores muito acima da média. Eu acho que é um time realmente muito mais operário, digamos assim, com algumas cerejas, né, nesse bolo, como o Arias, como o Ganso, enfim, alguns caras que têm um toque um pouco mais diferente, mas de geral, na média, assim, é um time ok, de 6 para 7 ali. Então, assim, você cobrar espetáculo desse time do Fluminense, eu acho um pouco fora da realidade. E realmente, os resultados do Renato são inquestionáveis até aqui. Os métodos, a gente pode, um jogo ou outro ali que o Fluminense jogou melhor ou jogou pior, mas também nisso aí tem um 3-0 contra o Corinthians, né, fora de casa, que poucos vão conseguir fazer no Campeonato Brasileiro. Enfim, tem alguns resultados também um pouco fora da curva. Mas no mais é isso. Acho que o resultado caiu para quem procurou o gol até o final e não se contentou, digamos assim, com o empate. Mas eu acho que o Vasco também pode sair do jogo com uma perspectiva de futuro, assim, de que pelo menos o time tem um padrão de jogo e tem uma cara agora com a chegada do Diniz.